Boa tarde, pessoal. Esse vídeo é para nós fazermos uma revisão sobre o Segundo Reinado. Eu vou tentar falar de forma mais objetiva possível, só mesmo para esclarecer alguns pontos e vocês poderem relembrar. Vocês têm um vídeo que eu gravei também, né, falando sobre o Segundo Reinado, que eu também reduzi alguns pontos. Então, como a gente tem provas sobre esse tema, eu achei que era importante que a gente pudesse ter uma revisão. Talvez isso acalme um pouco o coração de vocês, principalmente nesse momento com tantas preocupações, né? Então vamos lá. Nós sabemos que o Segundo Reinado, ele vai de 1840 até 1889. 1840, o golpe da maioridade, que entrega o poder do Brasil ao seu herdeiro legítimo, que era Dom Pedro II, mas que na época estava com 14 para 15 anos. Mas a elite brasileira naquele momento, que era formada pelos conservadores e pelos liberais, começa a pressionar pela antecipação da maioridade, porque nós vivíamos um momento muito conturbado, em que várias províncias do Brasil, durante o período regencial, haviam se manifestado contra o governo. E essa oposição poderia gerar uma fragmentação do território. Então, com medo dessa possível fragmentação, antecipa-se a maioridade, porque esses grupos da elite acreditavam que somente o verdadeiro, o legítimo herdeiro do trono poderia colocar um fim a essas manifestações, Inclusive a Revolução Farroupilha, que começou no período regencial, só terminou no governo de Dom Pedro II durante o Segundo Reinado. Então, o Segundo Reinado se inaugura com o golpe da maioridade. Nós vamos perceber que, com relação aos aspectos políticos, como acompanhamos, há uma alternância no poder entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E Dom Pedro II, como grande estrategista que foi, colocou na balança e foi equilibrando essas forças. Então essa alternância política, ela foi uma estratégia e que deu certo por 49 anos. Bem diferente do pai, que ficou 9 anos no poder e de herói foi vilão muito rapidamente, devido a vários acontecimentos que nós acompanhamos durante o Primeiro Reinado. Mas o que nos interessa é lembrar também que Partido Conservador e Partido Liberal, ambos pertencem à elite, sendo, a gente usa uma expressão, farinha do mesmo saco, mas eles tinham uma diferença. O Partido Liberal desejava uma maior autonomia, independência para as províncias, enquanto conservadores não. Os conservadores querem uma centralização política pautada na figura do rei e pronto. Então não desejam maiores mudanças. Essa era a única diferença, embora pertencessem ao mesmo grupo social. Então, com relação aos aspectos políticos durante o Segundo Reinado, o povo permaneceu excluído desse processo político mais uma vez, e as desigualdades sociais se acentuavam. Enquanto a elite vivia no luxo, o povo vivia na miséria. Um outro aspecto muito importante com relação à política do Segundo Reinado é a questão do chamado parlamentarismo às avessas. O que seria esse parlamentarismo às avessas? No Brasil, havia a figura do primeiro-ministro, porém, quem tinha o poder de fato era ainda o rei, era o imperador, e não o primeiro-ministro. Diferente do que acontecia em países como a Inglaterra, em que a monarquia é parlamentarista e o primeiro-ministro é quem governa de fato e é escolhido pelo povo. Então o povo escolhe os seus representantes. Esse seria o parlamentarismo tradicional. No Brasil não. No Brasil o povo não tem qualquer participação e Dom Pedro II, como imperador, continua dando todas as cartadas, jogando todas as cartas na mesa. Lembrando também que nessa alternância política, Dom Pedro II cria o Gabinete de Conciliação, que era justamente para tentar atender e fazer um acordo com liberais e conservadores. Mesmo assim, muitas vezes houve briga, o episódio das eleições do cacete, que acusava-se de ter havido fraude. Então essa elite brigava muito e era, claro, brigava por poder. Com relação aos aspectos econômicos, o principal produto de exportação que crescia cada vez mais era o café. Então as lavouras de café que começaram no Vale do Paraíba, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, se expandiram, Então a gente teve uma primeira fase, segunda e terceira fase de expansão da lavoura cafeeira, que vai principalmente para o Oeste Paulista e depois o chamado Oeste Novo. Então há uma grande expansão. E aí a gente tem uma questão da mão de obra que é preciso se destacar, porque a mão de obra era a mão de obra escrava africana.
Porém, por pressão da Inglaterra, a Inglaterra, como já havia se industrializado, precisava de mercado consumidor, então não é interessante para ela que haja mão de obra escrava. Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para que acabe com o tráfico negreiro. E por conta dessa pressão inglesa, o Brasil em 1850 decretou a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico negreiro, que diminuiu drasticamente o número de escravos, né, de africanos escravizados. Houve um tráfico interno, porque como no Sudeste, onde tinha a maior parte das lavouras de café, traziam, né, esses fazendeiros mandavam trazer mão de obra africana escravizada do Norte e do Nordeste, já que não podiam mais praticar o tráfico negreiro devido à Lei Eusébio de Queiroz. Isso fez com que houvesse também, porque mesmo assim, essa redução do número de africanos escravizados vai ser cada vez maior, então incentiva-se a imigração europeia para o Brasil. Num primeiro momento, principalmente de alemães e italianos que passavam lá na Europa por um processo de unificação. Então vinham para cá na esperança de mudar de vida. Chegando aqui tinha uma decepção imensa, porque eles vinham num primeiro momento no chamado sistema de parceria, que seria a divisão dos lucros da produção. Só que eles chegavam aqui endividados, eles tinham que pagar a viagem, tinham que pagar o transporte do porto até as fazendas, alimentação, hospedagem. Então o salário que eles recebiam era muito pouco para pagar todas essas dívidas. Então era muito difícil. E tanto que muitos imigrantes mandavam cartas para a família dizendo para eles não virem, porque a vida na América não era tão boa quanto se esperava, né? Tudo isso a gente viu também. Tô falando rápido porque é uma revisão, tá? Um outro episódio muito importante desse segundo reinado, que está relacionado também a essa questão da cafeicultura, é que alguns fazendeiros de café, como o próprio Barão de Mauá, vão resolver investir numa industrialização no Brasil. E nós chamamos esse episódio de surto industrial, e não propriamente industrialização, porque a industrialização mesmo no Brasil a gente vai ver acontecer na década de 30, já na era Vargas, a gente vai estudar depois. Nesse período do segundo reinado é um surto industrial, um investimento em companhias de gás, ferrovias principalmente, a famosa Era Mauá, porque decretou-se no Brasil a tarifa Alves Branco, que protegia a economia nacional dos produtos estrangeiros. Então o produto estrangeiro que viesse para cá e tivesse um similar no Brasil, um parecido aqui, pagaria 60% de impostos. Agora aquele produto que viesse não encontrasse similar no Brasil, pagaria 30%. Isso protegia a nossa economia nacional, mas desagradou a Inglaterra. Então a Inglaterra também pressiona e pouco tempo depois, por isso foi um surto industrial, pouco tempo depois veio a tarifa Silva Ferraz por pressão inglesa, que anulou a tarifa Alves Branco, protegendo novamente os produtos estrangeiros, britânicos principalmente, tá? Então, infelizmente, houve falência de muitos empresários que tinham investido nessa modernização, inclusive Barão de Mauá. A gente tem uma série de episódios aí extremamente importantes. Ao longo de todo o segundo reinado, a gente acompanha também alguns episódios, como por exemplo a Revolução Praieira, que acontece em Pernambuco, porque lá a família Cavalcante, que era ligada ao Partido Conservador, estava há décadas no poder e não permitia essa conciliação nem essa alternância no poder com os liberais. Então os liberais lá em Recife, em Pernambuco, resolvem se manifestar, reúnem-se no Diário Novo, que era um prédio de um jornal, na Rua da Praia, no Recife, para exigir direito a voto, para exigir liberdade de expressão. Eles queriam seus direitos garantidos, né? O acesso a privilégios também. Em nenhum momento falaram em abolição da escravidão, com relação, né, à Revolução Praieira. E foram reprimidos com violência pelas tropas imperiais mandadas por Dom Pedro II. Um outro episódio muito importante, que eu falei bastante para vocês, foi a Guerra do Paraguai, que resumidamente eclode porque o Brasil... Primeiro de tudo, o Paraguai era um país desenvolvido aqui na América do Sul naquele momento, que produzia o que era necessário, mas ele não tinha saída para o mar. Vivia uma ditadura, que era a ditadura do Solano Lopes, e desejava ter saída para o mar para ampliar os seus mercados e ter maior desenvolvimento econômico. Só que como não tinha saída para o mar, ou a saída era ou o Rio Paraná ou o Rio da Prata, que acabavam trombando nas fronteiras do Brasil, Uruguai ou Argentina. Então começa já ali uma série de conflitos. Para piorar a situação, o Brasil resolveu, o governo brasileiro, interferir no governo do Uruguai
para que o governo uruguaio daquela época fosse deposto e colocasse no poder alguém que pudesse fazer uma aliança com Dom Pedro II. Quando o governo brasileiro interfere no governo uruguaio, o Paraguai se sente ameaçado, porque está percebendo que surge uma aliança ali na América do Sul que pode ser prejudicial aos seus anseios de comércio, principalmente no Rio da Prata. Imediatamente, então, o Paraguai resolve aprisionar um navio brasileiro e invadir o Mato Grosso, que teria sido o estopim para a Guerra do Paraguai. Nesse momento, Brasil, Uruguai e Argentina se unem contra o Paraguai, formando a Tríplice Aliança. E houve ainda um reforço da Inglaterra, que não queria, obviamente, um país desenvolvido aqui na América do Sul, porque ela quer ter uma zona de influência, afinal ela deseja ter mercado consumidor. Então a Inglaterra financia também a Guerra do Paraguai, principalmente fazendo empréstimos ao Brasil e à Argentina, que foram países que precisaram de mais ajuda com relação a gastos materiais. Essa guerra durou de 1865 a 1870, como nós estudamos, foram 5 anos de conflito, aliás, de confronto, né? E o Brasil e o Paraguai ficaram até o fim. A Argentina e o Uruguai se retiraram antes dos últimos 2 anos da guerra e as consequências foram desastrosas. O Paraguai teve 70% da sua população economicamente ativa dizimada, morta. E o Brasil saiu economicamente devastado, mesmo que tenha vencido a guerra, mas as consequências também são desastrosas, principalmente para o segundo reinado de Dom Pedro II, porque alimenta uma insatisfação ainda maior do exército, que passa a exigir uma maior participação política, baseado principalmente na ideia do positivismo, que a gente vai retomar quando falarmos de proclamação da República, e também um crescimento do movimento abolicionista, já que muitos africanos foram mandados para a guerra no lugar dos filhos da elite, porque havia o corpo de voluntários da pátria, que seria um recrutamento natural, as pessoas iriam para a guerra para lutar pela sua pátria. Mas a elite não quis, e os filhos da elite, e os pais mandaram os africanos, muitas vezes. Haviam senhores que compravam um escravo, um africano escravizado, davam a liberdade para ele lutar na guerra no lugar do seu filho. Isso aconteceu aos montes. Então o movimento abolicionista, que já vinha crescendo no Brasil, ganhou um peso ainda maior após a Guerra do Paraguai. Afinal de contas, os africanos lutaram na Guerra do Paraguai, ajudaram o Brasil a vencer e precisavam e mereciam uma recompensa, uma compensação, aqueles que sobreviveram. Esse movimento abolicionista foi crescendo ao ponto de o governo brasileiro se sentir pressionado e tentar acalmar os ânimos e tentar retardar a abolição o máximo que pôde. Tanto que surgiram leis como a Lei do Ventre Livre, em 1871, um ano depois que terminou a Guerra do Paraguai, que dizia que, a partir daquela data, o filho de uma escrava não seria mais escravo, desde que, em letras miúdas, vinha escrito: deveria pagar durante um tempo com o seu trabalho pela sua liberdade. Às vezes isso ia até os 21 anos. Então a gente fala que isso é uma lei muito hipócrita, na verdade. Apenas para inglês ver, vamos dizer assim, entre aspas, essa expressão. E também a lei dos sexagenários, de 1885, que determinava que as africanas escravizadas, quando completassem 60 anos, seriam libertas, e no caso dos homens, seriam libertos aos 65. Acontece que todo mundo sabe que para um africano escravizado chegar aos 40 anos, numa época como aquela, devido aos maus tratos e à forma violenta com que eram tratados o tempo todo, péssimas condições de vida e de trabalho, isso era praticamente impossível. Eram raros os africanos escravizados que chegavam aos 60 anos. Então era mais uma lei para dizer que estavam tentando resolver o problema, para dar um cala-boca no movimento abolicionista. Não foi suficiente, tanto que a pressão começou a aumentar consideravelmente desde a própria proibição do tráfico negreiro. E quando Dom Pedro II fez uma viagem diplomática, porque isso era muito natural, e deixou a princesa Isabel no seu lugar, como a princesa regente naquele momento, em 1888, a princesa Isabel acreditou que se ela assinasse a Lei Áurea dando liberdade aos escravos, mas não se preocupando com o que seria feito deles depois, ela poderia se manter no trono junto com o pai. Então eles acalmariam os ânimos sociais e políticos daquele momento. Assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, acabou sendo vista como a Santa Isabel por muitos africanos que acreditavam que ela era boa e que por questões humanitárias teria dado a liberdade tão sonhada a eles.
Mas que isso, a gente sabe, né, que infelizmente eram por questões políticas, para tentar se manter no poder, o que acabou não sendo possível, por uma série de episódios, inclusive, né, a abolição da escravidão fez com que os grandes proprietários de terras perdessem a sua mão de obra mais lucrativa, que era a mão de obra africana escrava. Então, também retiraram o seu apoio a Dom Pedro II. Os militares já estavam insatisfeitos há um bom tempo, querendo maior participação política e também melhores condições de trabalho, melhores salários, os chamados soldos. E Dom Pedro II ainda perdeu o apoio da Igreja Católica na época, porque houve um episódio com o Papa da época que queria proibir os maçons de participarem dos ritos religiosos católicos. E Dom Pedro II era maçom. Não aceitou essa atitude, 2 bispos no Brasil tentaram colocar a ordem do Papa em prática e foram presos a mão de Dom Pedro II. Esse episódio fez com que o Papa rompesse definitivamente com Dom Pedro II. Então ele perdeu o apoio dos militares, ele perdeu o apoio do exército, ele perdeu o apoio da Igreja Católica, e a Igreja Católica justifica o poder absoluto do rei, e ele perdeu o apoio dos grandes proprietários de terras. Então não tinha mais como se manter no poder. E isso, de certa forma, favorece o golpe militar, porque a nossa proclamação da República foi um golpe militar, arquitetado pelos militares e aplicado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, mas isso a gente vai estudar depois, né? Que foi no dia 15 de novembro de 1889. O que nos interessa de fato para esse momento do segundo reinado são o início, né, o golpe da maioridade, os aspectos políticos, os aspectos econômicos, esse movimento abolicionista, essas tentativas de leis para retardarem a abolição. Depois, inclusive, a gente precisa fazer uma reflexão a respeito do fato, que eu sempre comento com vocês, que foi dada essa liberdade tão sonhada aos africanos, mas eles não foram reinseridos à sociedade. E isso é um grave problema, tá? Então, a questão do incentivo à imigração, como substituição à mão de obra africana, a própria desilusão desses imigrantes quando chegavam aqui, e mais na frente a gente vai ver que o incentivo à imigração europeia ele vai aumentar consideravelmente, em especial, né, nesse século XIX, porque dizia-se que se o Brasil tivesse uma população mais branca, seria melhor desenvolvido, porque já haviam teorias raciais que absurdamente pregavam que os negros eram inferiores aos brancos, tá? Gente, eu falei muito rápido, eu acho, mas acredito que dê para dar uma boa orientada no estudo, e aí vocês vão fazer a leitura com calma, né? Vocês têm o próprio material, existe muito material bacana na internet, e tirem dúvidas comigo, vocês têm essa liberdade, tá bom? Um beijo para todos, bons estudos e muito boa sorte na prova, tá? Façam com calma, vocês são perfeitamente capazes. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.